eternidade. E a Bíblia, no texto que nós lemos, apresenta duas eternidades. Quando nós lemos esse texto, nós vamos entender que Jesus vai falar de dois homens. E Jesus vai falar de dois homens, e Jesus vai colocar esses dois homens em duas posições diferentes. A Bíblia diz que um era rico e o outro pobre. Por que, pastor, que Jesus contou essa parábola? Jesus queria mostrar que existia duas eternidades. Mas por que Jesus queria dizer de duas eternidades? Por que Jesus pegou um rico e um mendigo, um rico e um doente, um rico e um Lázaro? Porque na ideia judaica, quanto mais rico você fosse, quanto mais posses você tivesse, o homem passa agora a entender que ele iria viver uma eternidade. E a Bíblia, no texto que nós lemos, apresenta duas eternidades. Quando nós lemos esse texto, nós vamos entender que Jesus vai falar de dois homens. E Jesus vai falar de dois homens, e Jesus vai colocar esses dois homens em duas posições diferentes. A Bíblia diz que um era rico e o outro pobre. Por que, pastor, que Jesus contou essa parábola? Jesus queria mostrar que existia duas eternidades. Mas por que Jesus queria dizer de duas eternidades? Por que Jesus pegou um rico e um mendigo, um rico e um doente, um rico e um Lázaro? Porque na ideia judaica, quanto mais rico você fosse, quanto mais posses você tivesse, na cultura judaica se dizia que aquela pessoa tinha a aprovação de Deus, e que quando ela morresse, ela teria um lugar especial diante de Deus. Aí Jesus agora sabia com quem estava conversando. Jesus agora começa a dizer: existia um homem rico, e a Bíblia diz que esse homem se vestia bem, se vestia de púrpura. Mas a Bíblia diz que agora pegaram um homem doente e colocou à porta do rico. E diz o texto que aquele mendigo, aquele Lázaro, como diz algumas versões, ele desejava comer daquilo que caía da mesa do rico. A Bíblia não diz que o rico dava, a Bíblia diz que ele desejava. E a Bíblia diz mais, que aquele homem mendigo, pobre, doente, não importa a sua versão, ou Lázaro, a Bíblia diz. Aí Jesus agora sabia com quem estava conversando. Jesus agora começa a dizer: existia um homem rico, e a Bíblia diz que esse homem se vestia bem, se vestia de púrpura. Mas a Bíblia diz que agora pegaram um homem doente e colocou à porta do rico. E diz o texto que aquele mendigo, aquele Lázaro, como diz algumas versões, ele desejava comer daquilo que caía da mesa do rico. A Bíblia não diz que o rico dava, a Bíblia diz que ele desejava. E a Bíblia diz mais, que aquele homem mendigo, pobre, doente, não importa a sua versão, ou Lázaro, a Bíblia diz que os cães lambiam a ferida daquele homem. Mas a Bíblia diz que aconteceu algo interessante, e Jesus troca tudo, e Jesus disse que morreu o mendigo, morreu Lázaro. E agora, diz Jesus, que os anjos vieram e o levaram para o seio de Abraão. Mas a Bíblia diz também que a mesma morte que chegou para o Lázaro, para o doente, chegou também para o rico. E agora diz a Bíblia que o rico morre e ele também é sepultado.
Mas a Bíblia diz que agora ele estava no inferno, no Hades. E agora ele ora e vê aquele homem doente que estava na porta da sua casa sendo tratado diferente dele. Aquele homem grita: Pai Abraão, esse lugar aqui é muito quente, manda molhar só a ponta do dedo e vir aqui. Mas aí Jesus agora começa a desmistificar a ideia judaica, e o Senhor apresenta duas eternidades, céu e inferno. Mas quando Jesus também traz essa palavra, ele também começa a mostrar que para ir para o céu ou inferno, não, para Deus, ele não vai levar em conta qual sua cor, sua classe, qual é a sua formação, que bens você teve ou deixou de ter, se você é são ou se você é enfermo. Porque na ideia judaica, e aquele rico, ele passa a sua vida acreditando nisso: eu sou rico, eu tenho uma aprovação de Deus, quando eu morrer eu vou para um lugar melhor. E diz, quando a gente lê sobre a história, diz que muitos judeus, eles rejeitavam os órfãos, as viúvas, os doentes, porque ele entendia que Deus estava os reprovando. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar com a mesma frase que eu iniciei: há duas eternidades. E para a eternidade, não importa a eternidade, não importa a sua cor, para ir para a eternidade, é preciso que o homem reconheça Jesus como Senhor da sua vida. E é isso que Jesus, quando conversa com Nicodemos em João capítulo 3, chega no verso 17. Jesus tinha dito no verso anterior, no 16, para Nicodemos: olha, Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí agora, quando chega em João 3,17, Jesus vai dizer: Nicodemos, Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas ele enviou o seu Filho para que o mundo fosse salvo por ele. E quando nós chegamos no verso 18, Jesus vai e diz para Nicodemos: olha, Nicodemos, quem crê será salvo. Mas ele disse: olha, Nicodemos, mas quem resistir de crer, ele será condenado. Quando eu falo que há duas eternidades, eu estou falando que há céu e há inferno. Quando nós lemos, voltamos ao texto de Lucas capítulo 16, a Bíblia diz que disseram para o rico: entre nós e vós há um abismo muito grande. Quem está aqui não passa para aí, quem está aí não passa para cá. Aí ele diz assim: o senhor pode mandar alguém lá em casa? O versículo, ele diz assim, versículo 27, então ele diz: suplico, pois, ó Pai, que tu envias à casa do meu pai. E disse a Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que os ouça. Há duas eternidades, e Deus escolheu esse dia para que através da igreja, a igreja estivesse aqui através de uma voz profética, dizendo: há uma esperança, há uma salvação, salvação em Jesus. O rico, ele queria que o pai Abraão mandasse alguém na sua casa, mas ele disse não. E quando chega no verso 30, e ele lhe disse: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for ir até eles, eles se arrependerão. E ele lhe disse, versículo 31, se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, nem tampouco serão convencidos, mesmo que alguém ressuscitar dos mortos. Há uma eternidade. E a pergunta que eu quero deixar a você
para onde você está caminhando? Você, igreja, para onde você está caminhando? Para qual eternidade? Você que está aqui, que está longe de Jesus, você que tem dado um tempo na sua caminhada de fé, para onde você está indo? Você que está aqui nessa noite, que ainda não reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, para onde você está indo? Só existe duas eternidades. Não existe três eternidades. Só existe céu e inferno. E a palavra do Senhor vai nos dizer, quando nós lemos o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 9, Jesus vai dizer no verso 44, no verso 46 e no verso 48: o verme não morre e o fogo não apaga nunca. Verso 46, onde o verme não morre e o fogo não se apaga nunca. Verso 48, porque onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Mas quando chega no verso 49, o texto diz assim: porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Às vezes você está me ouvindo nessa noite e você está dizendo assim: mas por que esse pastor não fala só de céu? Porque a doutrina do inferno, ela é bíblica. E o inferno, ele fica no final de uma vida sem compromisso com Jesus. Olha, existe um outro texto da palavra de Deus, Mateus, quando nós lemos Mateus capítulo de número 13, a partir do verso 40, o Senhor vai dizer: portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, ele diz assim acontecerá no fim deste mundo. Quando chega no verso 41, Jesus diz assim: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que escandaliza e os que praticam a iniquidade. Mas ele vai dizer assim: lançá-los-ão na fornalha de fogo, e a Bíblia diz: e ali haverá pranto e ranger de dente. Mas há uma promessa para você que reconhece Jesus como Senhor da sua vida. Olha o que diz o versículo 43, e você glorifica o Senhor: então todos os justos brilhará como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça! Aquele que vai para o inferno, mas para aquele que vai para a eternidade no céu, há uma promessa. Romanos 6:23, Paulo vai dizer: o salário do pecado é a morte, mas ele diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia! Pastor, se a eternidade, o senhor não falou sobre ela, e eu falo com você. Há um texto muito clássico e que eu gosto muito, Apocalipse 21. João vai começar no capítulo 21 assim: eu vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já se passaram. Aí quando chega no versículo 3, João fala assim: e agora eu ouvi uma voz dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu. Oi, pastor, quando é que Deus vai ser o meu Deus? Para a eternidade, querido. João está falando da eternidade. João está falando da consumação de todas as coisas. João está falando que Jesus já veio, já aconteceu tudo, e agora Jesus vai implantar a eternidade. E agora, nessa eternidade com Deus, João diz mais, versículo 4, presta atenção, você que está aqui nessa noite. Ele diz assim: e Deus enxugará todas as lágrimas dos teus olhos. Pastor, eu cheguei aqui sofrendo muito. Pastor, eu tenho sofrido de enfermidades, eu tenho chorado muito. Querido, o Senhor não vai mandar anjos, o Senhor não vai mandar pessoas. Diz João, no versículo de número 4, que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Eternidade, nem tristeza. Pastor, o que vai ter na eternidade com Deus? Nem choro. Pastor, o que não vai ter na eternidade? Não haverá mais dor. Aí João vai dizer assim: porque essas coisas antigas são passadas. E ele diz no versículo subsequente do 5, ele diz: João,
eis que faço nova todas as coisas. Pastor, eu quero essa eternidade. Como eu faço? Vê o versículo 7 do capítulo 21 de Apocalipse. E aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aquele que vencer, dizer, herdará todas essas promessas. E agora, dentro dessas promessas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Há duas eternidades. Jesus contou essa parábola que li em Lucas. É para nos mostrar que existem céu e inferno. E para onde nós vamos, define agora. Há pessoas aqui que nesta noite precisam decidir aonde eles querem caminhar. Há pessoas aqui nesta noite que elas precisam tomar uma decisão hoje. Ou vai caminhar no caminho largo ou vai caminhar no caminho apertado. Ou anda na luz ou anda nas trevas. Ou vai para a eternidade com Deus ou vai para a eternidade sem Deus. A decisão é hoje, a decisão é agora. Lembre-se, o rico começou a dizer: pai Abraão, esse lugar tem muito tormento. Há um abismo muito grande. Jesus está querendo dizer uma outra coisa, que eternidade se define aqui agora, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. A Bíblia diz que após a morte está ordenado ao homem morrer uma só vez, seguindo isso o juízo. Há duas eternidades. Pastor, eu quero ir para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer. Mas se tem alguém dentre nós que tem dúvida para onde ele vai, é noite do Senhor salvar você. É noite de você levar essa palavra no seu coração. Você que tem cocheado em dois caminhos, é noite de você pular por esse caminho que é apertado. E Jesus diz que são poucos que acertam por esse caminho. Nós queremos concluir cantando um hino. Além do Rio Azul. E enquanto nós formos cantar, e nós queremos orar